O estudo ecológico ele pode ser definido como estudo epidemiológico de observação, onde ele analisa grupos populacionais sem intervenção, né, sem realizar a intervenção, no qual a sua principal abordagem é analisar a relação entre a exposição a um fator, como um agente, né, por exemplo, como um agente ambiental, doença, né, ou condição de saúde, considerando, né, uma determinada região geográfica e população. As medidas de ocorrência em estudos ecológicos são as médias populacionais, que são os valores médios de aspectos de interesse de uma população, e as taxas de incidência e prevalência. Lembrando que esses dados eles são baseados em um grupo e não apenas no indivíduo. Entre as medidas de associação usadas nos estudos ecológicos, 3 medidas se destacam. A razão de prevalência, que compara a frequência de um desfecho entre grupos expostos e não expostos. O ODDS ratio, que pode ser usado para quantificar a associação entre exposição e resultado. E o coeficiente de correlação, que mede a força e a direção da associação entre duas variáveis contínuas. Os principais vieses nesse tipo de estudo são falácia ecológica, que é quando assume-se que o que ocorre em um grupo também ocorre nos indivíduos desse grupo, inevitavelmente, e a confusão residual, que é um possível viés que pode ocorrer quando alguns fatores de confusão não são isolados adequadamente no estudo. Além do erro de agregação, que é quando um problema ocorre ao resumir ou agrupar os dados encontrados. O estudo ecológico ele apresenta também vantagens e desvantagens. Por exemplo, as vantagens são que ele tem baixo custo e rápida execução. Ele usa fonte de dados secundários, ou seja, dados que já são existentes. Ele permite comparar diferentes regiões, né, e populações, e também é eficiente para levantar hipóteses iniciais, né, para outros tipos de estudos. Porém, as desvantagens são que as suas fontes podem ser pouco confiáveis, tem também maior risco de viés de confusão, né? E também ele não estabelece uma causalidade, apenas sugere associações. E também está sujeito à falácia ecológica. Pesquisas hipotéticas com esse delineamento poderiam ser, por exemplo, a investigação da relação entre consumo de cigarro e a doença arterial coronária entre países, ou a exposição à poluição do ar e internações por doenças respiratórias, e até o consumo de álcool per capita e taxas de violência entre municípios. O estudo de coorte ele pode ser definido como um estudo epidemiológico de observação longitudinal. Ou seja, ele acompanha um grupo de pessoas ao longo de um tempo para avaliar a taxa de incidência à exposição a um certo fator. A coorte, no caso, são um grupo de pessoas que são expostas e não expostas a um determinado fator e são monitoradas para ter conhecimento se tais desenvolveram o desfecho ao longo do estudo. As medidas de ocorrência utilizadas em estudos de coorte são a incidência cumulativa, que representa o risco de ocorrência, e a taxa de incidência, que acompanha o número de novos casos em uma linha de tempo. O risco relativo é a medida de associação mais adequada e utilizada em estudos de coorte, pois permite avaliar a relação entre a exposição a um fator de risco e a ocorrência de uma doença, fornecendo uma estimativa direta. Ele compara a probabilidade de um evento como uma doença ocorrer em um grupo exposto a determinado fator com a probabilidade de ocorrer em um grupo não exposto. Os principais vieses que podem ser encontrados nos estudos de coorte são o viés de seleção, onde o grupo final não será representativo como consequência, viés de informação, que são os erros na exposição e ou também no desfecho, né, consequentemente, além do viés de confusão, quando uma variável de confusão pode distorcer a verdadeira relação entre a exposição e o resultado do estudo. O estudo de coorte ele também tem vantagens e desvantagens. As vantagens envolvem a capacidade de entender, né, e compreender, estudar os fatores de risco. Ele é ideal para estudar exposições raras, como doenças letais,
calcular a incidência das doenças e também investigar o prognóstico, quer dizer, acompanhar a evolução da doença, né, a evolução natural, e também estabelecer associações de causalidade. As desvantagens, já no caso do estudo de corte, são que ele tem um alto custo, é de longa duração e também tem um risco de perda pela parte do paciente. E também o viés de seleção e também os fatores, né? Exemplos de pesquisas com esse delineamento poderiam ser, por exemplo, um estudo de corte com segmento de 8 anos sobre estresse ocupacional crônico como fator de risco para depressão em trabalhadores dos setores público e privado, ou um estudo de 5 anos sobre consumo de alimentos ultraprocessados na adolescência e a sua associação com o desenvolvimento de obesidade.